Olá, professor! Olá, professora! Este é um vídeo tutorial para ajudar você no trabalho de leitura com seus pequenos alunos e alunas. A ideia é criar possibilidades de diálogo sobre as palavras encantadas que podem ser ditas por você, mediador dessa leitura. Antes de começar, vou compartilhar com você o pensamento de Maria Teresa Andrueto, que nos presenteia com a ideia de que a escrita é movimento porque pressupõe um caminho para quem escreve e para quem lê. Como figura fundamental neste movimento está você, professora, você, professor, envolvido constantemente na busca por estimular o gosto e o prazer pela leitura, até que esta se torne um hábito na vida das crianças. Dito isso, convido você a explorar junto comigo a obra encantadora de Gill Twist chamada Chegou Alguém Novo. Gill diz que a história sobre como a gentileza é mais forte que o medo. Na narrativa, a personagem principal chama-se Arisca, uma esquila que não gosta de mudanças na rotina. Mas, um dia Arisca acorda e percebe que algo mudou. Só não sabe o quê, até que descobre o motivo da mudança. Não é algo, mas alguém. Pudim, um caracol que está à procura de um novo lar. Ao realizar a leitura compartilhada de uma obra, o mediador torna-se o narrador da história. Nesse sentido, é importante que esse mediador utilize diferentes estratégias que podem envolver recursos orais, como a entonação e a modulação da voz, e corporais, como os gestos e as expressões, contribuindo para a compreensão da história pelas crianças. É importante que você, professor, professora, na função de narrador, explore os recursos expressivos para instigar a curiosidade dos pequenos ouvintes sobre os mistérios que envolvem o início da narrativa. Você pode perguntar às crianças: o que era esse algo novo? Será que é uma pessoa? O diálogo a partir dessas e de outras perguntas aumentará a interação entre as crianças e a história. Cada personagem é marcado por uma personalidade distinta, reforçada na forma de se comunicar. Assim, o uso de recursos expressivos ajuda a demarcar a fala de cada um. A esquila arisca, por exemplo, costuma repetir 3 vezes a mesma expressão, demonstrando certa ansiedade diante de situações novas. Para contribuir com a caracterização da personagem, você pode empregar um ritmo mais acelerado na fala. Já Galejado, o ganso, é definido como alguém que parece rabugento até quando não está. Você pode destacar essa característica na oralização da história, usando diferentes ritmos e modulações da voz. Um dos principais destaques da obra é a intensa relação das ilustrações com o texto, ampliando seus sentidos. Durante a leitura da história, é importante que você garanta que as crianças estabeleçam relações entre a palavra, oralizada na leitura em voz alta, e as imagens. A ilustração das 2 primeiras páginas, por exemplo, contribui para que as crianças conheçam a personalidade de Arisca, além do que está descrito no texto. Convide as crianças a observarem que há uma lista de coisas a serem feitas fixada na parede do quarto. Alguns livros espalhados no chão, indicando o hábito da leitura antes de dormir. E, ao lado da cama, gôndolas com os alimentos distribuídos para cada mês, indicando o possível gosto por planejamento e organização. As ilustrações também contribuem para que as crianças identifiquem as emoções e os sentimentos dos personagens diante de cada situação. Por exemplo, na página 7, fica claramente expressa a dúvida de Arisca diante do que poderia ser algo novo. Ou na página 10, a expectativa por entender quem se aproximava. Ou ainda o medo diante da mudança, na página 16. Na página 9, a narrativa chega a seu clímax com a revelação do que era o algo novo, fato que você pode destacar com sua voz nesse seguinte trecho. Então Arisca viu algo que nunca tinha visto antes. É importante que você faça uma pausa antes de continuar a leitura. Afinal, os silêncios também fazem parte da história e contribuem para a produção de sentidos acerca da narrativa. Esse trecho foi um exemplo em que a pausa contribuiu para criar um clima de suspense e curiosidade para que se descubra, afinal, o que era o algo novo. A narrativa se encerra com uma bela relação entre texto e ilustrações, nos quais a possibilidade de sentido se amplia, com uma imagem de todos brincando felizes e outra representando o gesto de gentileza de Pudim para Arisca, demonstrando a ideia de que o livro é sobre como a gentileza é maior que o medo. Conversar com as crianças sobre suas impressões acerca do texto lido é tão importante quanto a leitura em si. Segundo Cecília Bajor, falar dos textos é voltar a lê-los. Sendo assim, ler é um convite para uma boa conversa, e uma boa conversa pode começar com uma boa pergunta. Muitas vezes, as crianças estão mais interessadas em dar uma resposta rápida do que em pensar na pergunta.
Desse modo, perguntas do tipo: o que chamou a sua atenção? O que você pensa disso? São caminhos que convidam à exploração mais do que a uma resposta. Nessa etapa, as crianças passam por inúmeros processos de mudança, desde a entrada na escola até a passagem da educação infantil para o ensino fundamental, como aponta a Base Nacional Comum Curricular. A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares, para se incorporarem em uma situação de socialização estruturada. Assim, aprender a identificar suas emoções e seus sentimentos e a nomeá-los é fundamental. Nesse sentido, o livro Chegou Alguém Novo nos apresenta uma história que permite o diálogo sobre emoções e sentimentos, o medo diante do novo, a coragem para enfrentar as mudanças, a gentileza e a amizade nas relações. Por meio da linguagem simbólica, a autora demonstra confiança na capacidade interpretativa das crianças, sendo possível que se identifiquem com os personagens ou que demonstrem empatia com as situações vividas por eles. Você pode ainda ampliar essa abordagem propondo que as crianças se observem em um espelho e que brinquem com expressões que remetem a diferentes sentimentos e emoções, como alegria, tristeza, medo, surpresa, cansaço. Por meio dos sentidos e dos movimentos, as crianças exploram e descobrem o mundo à sua volta. Dessa forma, você pode convidá-las a identificar quem são os animais representados na história, onde vivem e do que se alimentam. É possível utilizar vídeos com imagens destes animais para que as crianças estabeleçam a relação entre a representação artística e a realidade. Você pode ainda desenvolver experiências sensoriais, a exemplo da utilização de materiais com textura semelhante à do corpo dos animais, como a gelatina para o caracol e o algodão para as penas do ganso. Por fim, você, professor, professora, pode convidar as crianças para brincarem imitando a forma como os animais se deslocam, fazendo referências ao livro. Pudim era muito lento e se arrastava. E quanto aos outros animais da história? E os outros animais conhecidos pelas crianças, como se movimentam? A partir da leitura do livro Chegou Alguém Novo, as famílias podem conversar com as crianças a respeito de emoções e sentimentos e sobre em quais situações se sentem tristes, felizes ou com medo. Tente incluir a família no trabalho de leitura com as crianças. Estimule para que os responsáveis compartilhem se já vivenciaram uma situação na qual tiveram uma mudança na vida. O nascimento de um irmão, a chegada em uma nova escola, a mudança para uma nova cidade, um novo emprego, dentre outras situações. Oriente para que os adultos conversem sobre o que sentiram, demonstrando às crianças que todas as pessoas vivem emoções e sentimentos semelhantes, acolhendo-as em seu desenvolvimento emocional. Bom, espero ter ajudado você nesse trabalho fundamental com as crianças. Nós ficaremos por aqui. Mas, não se esqueça, você ainda tem à sua disposição o Manual do Professor. Então, qualquer dúvida, recorra a ele. E lembre-se, tem sempre alguém novo e gentil pronto para te ajudar naquilo que você precisa. Até breve.